Vamos dar a real? Como é que você vai passar numa prova de direito constitucional na segunda etapa sem saber como estudar as ações de direito constitucional? Você se confunde quais são as ações do controle concentrado, quais são os remédios constitucionais, o que é ação direta de inconstitucionalidade, qual que é a diferença para mandado de injunção e etc. Pois bem, eu vim aqui para poder te ajudar a compreender, a estudar isso de maneira mais eficiente. Antes de continuar, eu vou te pedir só para curtir aqui esse vídeo, se você gostar, claro, e depois ainda que você siga o nosso canal. Meu nome é Arthur Guerra, sou advogado, professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral, doutor em Direito Público, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Constitucional, em Direito Público Municipal e em Direito Eleitoral. E hoje eu vou te ajudar a conseguir estabelecer um método, uma metodologia de estudo para saber fazer essa distinção inicial e a partir daí você desenrolar e aprender a como estudar as ações do controle de constitucionalidade e os remédios constitucionais. E a primeira dica que eu dou é exatamente fazer uma tabela dividida em duas colunas em que você coloque de um lado os remédios constitucionais e de outro lado as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Isso por quê? Porque quando nós falamos em remédios constitucionais, eu estou mencionando 5 ações judiciais que podem ser propostas no dia a dia por pessoas comuns, no caso de uma delas pelo cidadão, e que efetivamente elas vão trazer o resultado para aquela pessoa ou conjunto de pessoas ali relacionadas. Essas ações são os chamados remédios constitucionais, que visam exatamente trazer a proteção às pessoas quanto aos seus direitos fundamentais. Alguns autores as chamam até de garantias fundamentais, só que elas vão um pouco mais além quando nós falamos da questão das ações judiciais. E quais são elas? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. O habeas corpus é para proteção de liberdade de locomoção. Então, se o caso trata de liberdade de locomoção, é mais difícil de cair em provas de direito constitucional, mas se trata de liberdade de locomoção e a sua proteção, nós estamos falando do remédio constitucional chamado habeas corpus. Se não for o habeas corpus, pode ser o habeas data, cuja tutela se dá sobre dados, os dados pessoais do indivíduo que precisam ser retificados ou precisam ser, de alguma maneira, modificados pela via judicial. Então, quando falamos de habeas corpus, liberdade de locomoção, habeas data diz respeito aos dados do sujeito, e se o direito líquido e certo a ser protegido não está contemplado por essas duas primeiras ações, pode ser então o caso de mandado de segurança. O mandado de segurança, ele tem um caráter residual. Ele visa proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Por isso mesmo que o mandado de segurança, ele tem esse aspecto utilizado no dia a dia, que a gente percebe que várias situações podem ser resguardadas por ele. Veja bem, entretanto, que quando a gente fala direito líquido e certo, tem que ser apenas aquele que não está resguardado por habeas corpus e habeas data. Por quê? Porque se eu falo, por exemplo, numa questão sobre o direito líquido e certo à liberdade de locomoção, aí eu estou falando de quê? De habeas corpus e não de mandado de segurança. Passando essas 3 primeiras ações, nós seguimos para o mandado de injunção. O mandado de injunção, também previsto constitucionalmente como remédio constitucional, ele visa tutelar as situações em que há uma paralisia estatal quanto à produção normativa. Não é criada uma norma, uma instrução normativa, uma lei que, para que direitos relacionados à cidadania, nacionalidade ou até direitos sociais possam ser exercidos, é necessária a criação de uma norma estatal. E enquanto essa norma estatal não é criada, o sujeito fica com dificuldade para ver, o sujeito ou a categoria de sujeitos fica com dificuldade para ver aquele direito realizado. É por isso, então, que, seja para um grupo de indivíduos, uma associação, um sindicato, etc., essas pessoas vão à justiça através de um mandado de injunção para pedir ao judiciário uma movimentação estatal, seja do legislativo, seja do executivo, com características diferentes a cada um desses poderes. Por fim, nós temos a ação popular, do lado de cá, dos remédios constitucionais. A ação popular, ela tem o intento de anular ato que seja lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa,
ao meio ambiente, assim por diante, e pode ser proposta exclusivamente por quem é cidadão, sujeito dotado de direitos políticos. Por isso que a ação popular, embora seja proposta por um cidadão, ela acaba tutelando direitos difusos, direitos que atingem a mais de um grupo de pessoas, ou um grupo indeterminado, ou um grupo indeterminável de sujeitos, que não precisam ser necessariamente cidadãos os protegidos. O que tem que ser cidadão é quem? É o autor da ação popular. Saindo dessa coluna dos remédios constitucionais, quais são? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. Nós vamos para o outro lado da coluna, em que tratamos das ações do controle concentrado de constitucionalidade, ou ações diretas de controle de constitucionalidade. Elas também são 5. Então nós temos 5 do lado de cá e 5 do lado de cá. As do lado do controle concentrado, que também são ações judiciais, elas são ação direta de inconstitucionalidade genérica. Depois, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação declaratória de constitucionalidade. E, por fim, a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essas 5 ações do controle concentrado, nós dizemos assim exatamente por quê? Porque adivinhe onde que se concentra a propositura dessas ações? No Supremo Tribunal Federal. Então, elas são chamadas de ações do controle concentrado porque só a Suprema Corte é que vai apreciar em defesa da Constituição Federal essas ações. A ação relacionada diretamente às matérias de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não é que o Supremo Tribunal Federal só aprecie isso. Tem vários processos que chegam até o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, através de um recurso extraordinário. Isso é outra situação. Mas o que eu quero dizer é, se deste lado as ações são diretas ou do controle concentrado de constitucionalidade, do lado de cá, dos remédios constitucionais, essas ações são propostas em qualquer juízo ou órgão judicial, a depender da competência. Veja então, quando eu digo qualquer juízo, eu estou falando da comarca de Nova Lima, eu estou falando da comarca de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, para proteger um prefeito num mandado de segurança que está sendo cassado pela sua Câmara de Vereadores. Pode ser um habeas corpus proposto diretamente ou impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal por algum sujeito que está sendo coagido por uma CPI da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, CPI mista e etc. Então vejam, as ações dos remédios constitucionais do lado de cá, elas efetivamente podem ser propostas perante qualquer juízo ou órgão judicial, né? Seja monocrático, seja em tribunais, ou cheguem até os tribunais. Eu propus uma ação em Nova Lima, o recurso dessa ação, desse mandado de segurança, por exemplo, vai ser no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pode ser que chegue até o Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, tá? Mas o importante é saber que do lado de cá, a jurisdição ou a competência para julgamento dessas ações está difundida ou difusa por esses órgãos judiciais. Do lado do controle concentrado, ela está concentrada no Supremo Tribunal Federal. Daí a distinção inicial que nós temos que ter para estudar controle de constitucionalidade. Se você entendeu bem essa aula, se você compreendeu essa distinção inicial, pode pegar agora, fazer a sua tabela e seguir analisando características do mandado de segurança, mandado de junção, habeas corpus, habeas data, etc., separado das características das ações do controle de constitucionalidade concentrado. Aconselho, e em outras oportunidades eu vou fazer isso aqui com vocês, algumas chaves em que a gente coloque ali especificamente o cabimento de cada uma dessas ações. Por enquanto ficamos por aqui. Encontro com você no próximo vídeo falando mais sobre direito constitucional. Um abraço e até lá.